Curitiba, né, para fazer o podcast com o pastor Bernardo, e na hora do podcast estourou o reator. Eu tinha mais 2 podcasts para fazer lá e retornei para minha casa. E a ideia era passar esse podcast hoje, né, do que nós iremos fazer lá na Angola. E não deu para falar totalmente o que nós iremos fazer na Angola, porque acabou a luz, explodiu o reator no poste e não deu para nós concluirmos o assunto, mas nós vamos marcar uma live junto com o pastor Bernardo para conversar sobre o que nós iremos fazer na Angola entre maio e junho. Eu creio que esta viagem entre maio e junho vai ser uma bênção. É transformador. Né? Foi lá na rua, foi no poste que explodiu. Não foi dentro do podcast. Deus abençoe. Segunda-feira eu vou estar no Farol, no Conjuade, segunda-feira à noite. Deus abençoe, Mamidiam. Terça-feira eu vou estar na Coab, no encerramento do Conjuade, junto com o pastor Eliasar. Nós vamos estar no sábado, no Tabuleiro. Eu acredito que no domingo eu vou estar no Benedito Bentes. Quem é de Maceió sabe o que eu estou falando. Nós vamos estar pregando no Conjuade este ano, e eu creio que vai ser uma benção. Deus abençoe, irmã Janiele, de Fortaleza. Estava falando com o pastor Carlos, quase agora, sobre a obra aí em Fortaleza. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos os irmãos. Um dia de muitos acontecimentos, né? Eu quero dizer, irmãos, você que não entrou em nenhum dia do jejum, dá para você fazer 3 dias ainda, né? Amanhã é o nosso 5º dia. Você pode fazer amanhã, sexta e sábado. O nosso jejum está uma bênção. Como Deus está falando conosco no jejum. E eu quero convidar você a participar desse jejum. Pastor, mas eu não comecei. Vai terminar. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Eu não sei quanto tempo faz que você não tira um período de consagração, um período de oração. E eu tenho certeza que se você tirar esse período de oração e consagração, Deus vai estar agindo sobre a sua vida. Esse é o tempo, né, irmãos, de buscar o Senhor, de nos separar, de viver uma vida de crente, porque na realidade a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá. E ser santo é ser separado. Separado. Ser santo é ser separado. Então, é separação. Se separar do mundo. Então, não tem como um crente viver em santidade sem consagração. Porque santidade é separação, e a separação ela só é possível através de uma vida consagrada. E uma vida consagrada é uma vida de oração, é uma vida de jejum, é uma vida de meditação na palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Lázaro. Amém, irmã Edilene. Vamos vencer junto essa batalha.
Então, não tem como a gente viver uma vida em santidade sem consagrar a nossa vida. Sem consagrar a nossa vida. Sem consagrar a nossa vida. Não tem como. Então, eu creio que esse é o tempo, né? Se houve tempos de muita batalha, muita oração, muito jejum, já tivemos vários, mas esse é o tempo. Porque o tempo está próximo, o cerco está se fechando, né? O cerco está se fechando, tudo nos mostra, né? Que Jesus vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Tudo nos mostra que Jesus vai voltar a qualquer momento. Não vai demorar, irmãos. Não vai demorar. A qualquer momento, nós veremos Jesus como ele é. Meus irmãos, eu vou começar os assuntos aqui, né? E eu quero iniciar hoje com um discurso do presidente da República. Vou começar pelo Brasil hoje. Eu quero saber se vocês vão ouvir, né, esse áudio que eu vou colocar aqui para vocês. Se fosse o ex-presidente falando o que ele falou, eu vou dizer assim que só misericórdia. Quero saber se vocês vão ouvir o áudio. Irmãos, ele falou que quem trabalha de ajudante geral não é profissão. Que quem trabalha de ajudante geral não ganha dinheiro para sustentar uma família. Olha só a fala do presidente. Mas, em fato, que a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Mas, em fato, que a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Olha só, nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Mas, em fato, que a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Ajudante geral não ganha nada. Meu Deus. Não, olha o nível. Agora, imagine se fosse o outro presidente falando isso. Imagine se fosse o outro presidente falando isso, né? E aí nós temos várias mulheres e homens que trabalham de ajudante geral, né? Que todo trabalho é digno, né? Do seu salário. E aí, imagine, irmãos, e aí a gente está falando de um partido comunista, de um camarada socialista que é a favor do padre, a favor do pobre, segundo eles, mas desqualificando pessoas. Olha como é que é um discurso de um comunista.
como é horripilante. Se fosse um discurso de uma pessoa empreendedora, iria enaltecer o trabalho de um ajudante geral e dizia, mas você tem capacidade de estudar e gerar uma boa profissão. Então, valorize por onde você começou e isso vai ficar no teu currículo. Eu já fui ajudante geral e hoje estou formado. Olha a diferença do discurso. Do que falar que uma mulher não gosta de um homem que trabalha de ajudante geral. Não é uma coisa assim, fora de nexo. Agora, o pior de tudo, o pior é a mídia que vai passar pano falando que a fala dele foi maravilhosa. Alguém está vendo aqui a imprensa falando mal do presidente? Alguém aqui? Alguém aqui está vendo a imprensa brasileira falar mal do presidente? Eu não estou vendo nem muitos daqueles que apoiavam o ex-presidente falando mal dele. Quanto mais a imprensa. Quanto mais a imprensa. Falando ainda do Brasil, irmãos, olha só quem vai definir o juiz que vai julgar a cassação do senador Sérgio Moro, porque assim como o Delanhol foi cassado, vocês podem ter certeza que o Sérgio Moro não vai ficar imune da pancadaria. E eu acredito, né, que só se fizerem um acordo partidário muito grande. Vocês viram na sabatina do Flávio Dino, o Sérgio Moro dando risada e abraçando o Flávio Dino. Você está vendo que todos os processos da Lava Jato estão sendo arquivados, todas as multas aplicadas ou a devolução do dinheiro pelas empreiteiras está caindo por terra. E agora, quem vai definir o juiz que vai julgar a causa de Sérgio Moro, que botou o presidente na cadeia, é o próprio presidente. E o que fica claro nisso, irmãos? A vingança, né? O presidente assinou a nomeação do juiz José Rodrigues Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com a escolha. Sade fará parte do colegiado que julgará a ação contra Sérgio Moro no Brasil. As ações podem levar à cassação do mandato de Moro. O julgamento está marcado para esta quinta-feira, amanhã, dia 8/12. Mas foi adiado devido à ausência do juiz do tribunal. O código estipula que as ações de cassação do mandato só podem ser realizadas com um quórum máximo do plenário, quando tomar posse. Ele ainda vai precisar conhecer esse outro processo para votar. Agora, olha a manobra, irmãos. De última hora, o NAI indica o juiz José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E ele vai fazer parte do colegiado. O que isso significa? Ele mandou para... Agora, imagine, ninguém aqui é leigo. Ninguém aqui é leigo. Ninguém aqui é leigo. Por que ninguém aqui é leigo? Imagine, o presidente da República está mandando um juiz para julgar a causa do seu inimigo. Para quem que esse juiz vai trabalhar? Para quem que esse juiz vai julgar? Com certeza, Sérgio Moro vai perder. Vai perder.
vai perder a sua cadeira, e é isso que o PT quer de toda forma, é colocar todos os seus inimigos fora do cenário político e, se puder, colocar atrás das grades, ele vai colocar. E aí, junto com essa notícia, o presidente tinha o julgamento em São Sebastião, em São Paulo, e era para ele ter cancelado, né, porque o julgamento foi cancelado. Só que, como já tinha agendado que ele iria para o julgamento, ele preferiu ir em São Sebastião. E aí, irmãos, isso daí incomoda, né? Isso incomoda. Incomoda muito os inimigos, né? Inimigos. Por quê, irmãos? Porque para ter gente aonde o Lula está, as pessoas estão sendo coagidas. Eu vou falar sobre Belford Roxo. Em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, o Nine foi recebido à vaia. Na onde o presidente tem uma multidão de braços abertos para lhe receber. Veja, o Nine foi numa montadora no ABC Paulista, foi recebido à vaia pelos trabalhadores. Foi em Belford Roxo, foi recebido à vaia. Não tem jeito, não tem gente aonde o presidente da República está. A live dele não dá 6 mil pessoas ao vivo lhe assistindo. E aí eu pergunto, como é que pode um cara que ganhou mais de 50% de voto não ter popularidade nenhuma e não ser amado pelo povo que votou nele? É só Deus, olha aí. Olha só. O ex-presidente declarou nessa quarta-feira que Nine aparelha e interfere nas instituições e reuniu nesta tarde apoiadores de São Sebastião Litoral, norte de São Paulo, para protestar contra o inquérito instaurado pela Polícia Federal que investiga sobre uma suposta importunação do ex-presidente com uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski. Bolsonaro foi intimado a depor nessa quarta-feira, como seu ex-secretário e advogado Fábio, que acompanhou o ex-presidente no passeio de jet ski de investigação. Porém, a audiência foi adiada para o dia 27 desse mês. Para o ex-mandatário, o início da investigação contra ele se deveu à decisão superior de um cara lá em Brasília. Uma multidão de apoiadores estava ao lado de um carro de som estacionado no centro histórico de São Sebastião. Irmãos, foi uma multidão, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo. Então, assim, quando você pega, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui, ó. E olha que é uma mídia que não é muito de direita que está postando isso aqui, ó. Áudio mostra coação de servidores para ir em evento de Lula no Rio de Janeiro. O áudio: diretoras e escola de Belford Roxo diziam em gravação que prefeito Vaguinho, aliado de Lula, esperava os servidores em evento. O áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, aponta que o prefeito do município, Vaguinho, marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, obrigou funcionários da prefeitura a irem no evento. Que
que aconteceu terça-feira no município fluminense. Na reunião que ocorreu na sexta-feira, na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos, os diretores deram orientação sobre o evento e disseram que, apesar do ponto facultativo decretado pelo prefeito, o dever seria ir ao comício. Houve orientação para o uso de bonés em apoio e até momentos em que o presidente deveria ser ovacionado. No áudio, uma das diretoras informou que a prefeitura enviaria um ônibus para os servidores da escola irem ao evento e que seriam oferecidos café da manhã, almoço, água e lanche. Outra pessoa responsável pelas orientações disse na gravação que o prefeito Vaguinho pediu que os servidores usassem bonés, camisas, faixas de apoio ao presidente. Todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas é ponto facultativo para a gente ficar em casa. Para a gente ficar em casa. Conclusão, todos nós, terça-feiras, lá no evento do Lula, o prefeito já viu a questão do almoço, vão distribuir as camisas, vai ter almoço, nós vamos com vocês no ônibus, vamos deixar vocês lá e vocês vão ficar representando a escola. Vai ter faixa que nós vamos deixar com vocês, nós precisamos, obviamente, que a presença de todos os funcionários, disse uma das diretoras na reunião. Então, o que isso prova, irmãos? Que todas as aparições do Nine é fake news. Por quê? Imagine que o camarada é um servidor público. Ele sabe que se ele não for, ele vai ser o quê, irmãos? Vai ser retalhado. E outra que tem vídeos aí na internet que a recepção do povo de Belford Roxo ao atual presidente foi vaiando, quase que expulsando ele da cidade. Eu acredito que até no Nordeste hoje, veja que o ex-presidente passou o ano novo, acho que o Natal, em Alagoas, e foi muito bem recebido e muito bem tratado pelo povo. Então, a gente vê o poder aí de manipulação. E aí, o que nós aprendemos com tudo isso? O que nós aprendemos, irmãos, é que quando você tem a internet, a televisão, a Suprema Corte, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os líderes partidários na mão, a Igreja Católica, você pode fazer o que você quer, porque eles pintam uma imagem que jamais será verdade, e muita gente é manipulada pela fake news. Então, quando você é desperto e você não cai na narrativa do que está sendo feito, né, que nem a questão econômica, o Brasil é o país mais endividado, 75% do produto interno do Brasil já está na mão dos credores. Um país que era para ser país de primeiro mundo, com tanta riqueza, escravo e dominado. Escravo e dominado. Então, assim, irmãos, e todas as narrativas que a culpa é do antigo governo que deixou dinheiro em caixa. E aí não cai a ficha, porque se ele deixou dinheiro em caixa, como é que pode agora nós estarmos com um rombo de 230 bilhões? Então, as contas não batem, as contas não fecham. Né? A comida está cara, está tudo caro. O combustível hoje em Curitiba, eu vi, está R$ 6,15 o litro da gasolina em Curitiba. Eu acredito que semana passada estava R$ 5,30, R$ 5,40. É só Deus mesmo. E aí o problema é que quem vai derrubar um poder aparelhado desse? Eu acho que ele deve falar, hoje eu vou falar mais besteira e vocês dão um jeito de resolver as minhas besteiras que eu estou falando.